Agora vamos para a culinária, né? Que está em ritmo de empreendedorismo também. Você vai conhecer uma história linda. É uma história de superação, resistência, determinação. A gente está com a Cecília Vitório, que é a pioneira no ramo das lojas de bolos caseiros. Ela usou a determinação e vontade de produzir bolos, como os preparados pela avó, como uma forma de vencer uma doença grave. Ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente, como é que ela chegou a ser uma das maiores redes de bolos caseiros do Brasil, e ensinar um dos primeiros bolos que ela começou a vender, que chama Maravilha de Milho. Cecília Vitória, seja bem-vinda. Tudo bom? Que honra te receber, Muito viu? obrigada por me receber na sua casa. E me conta, é minha casa mesmo, olha, minha casa e minha família. A minha que também. Essa turma é maravilhosa. Casa da mãe. É muito bom. Ô, Cecília, como é que foi essa história de começar a fazer bolo por conta de uma doença? Então, eu sempre gostei muito de fazer bolo, desde pequena, né? Tudo começa assim, eu acho que quem vai para o ramo da gastronomia, eu acho que tem sempre um pezinho na casa da avó, né? Na casa de uma mãe, de uma tia ou de uma madrinha. A gente sempre tem uma figura como referência. Uma memória afetiva Né? forte. A minha foi a minha avó e a minha mãe. Minha mãe cozinha muito bem, porque eu vim de uma família italiana. Eu tenho 9 irmãos, então é muito grande, né? E família italiana é assim, quando se reúne todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer gritar, falar alto, né? Então eu sempre vivi nesse ambiente de muita alegria, né? Meu pai era médico e minha mãe professora. Então, nesses momentos que eu ficava muito próximo da minha avó, porque assim, eu tinha muita curiosidade de como ela fazia as coisas, porque a família italiana, ela tem a comida tem um cheiro característico, né? Então, para mim, aquilo lá já me aguçava. Então, eu sempre ficava perto dela, era assim, panelas grandes, porque era muita gente, e eu falava, o que você está colocando aí? Ela falava, estou colocando um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Então, não tinha muito uma receita. Isso quando você era pequenininha, depois de Isso. adulta que veio... As minhas receitas, eu criei assim, tudo de pouquinho. Então, eu também não tinha muito, assim, eu não tinha muito medida. Porque eu aprendi assim também, né? Tá. E aí, a minha maior dificuldade foi fazer padrão nos bolos. Então, Mas antes de você ter que fazer padrão e tudo, você trabalhava com o quê? eu era professora de português e inglês. E você precisou parar de trabalhar? Eu parei de trabalhar para cuidar da minha família, que a prioridade na época era a minha família. Tá. Aham. E essa história da doença que veio junto com o bolo, como é que foi isso? Então, nesse momento que eu parei de trabalhar com a minha família, eu precisei de me mudar para Porto Alegre. Né? Meu marido foi trabalhar lá e eu me mudei junto com ele. Lá foi que eu descobri a minha doença, um pouquinho antes de me retornar para essa... Eu tive um câncer de estômago extremamente agressivo, né? Era pior das células, e o meu foi pego bem no início. Foi eu fui tratar de uma... Não é úlcera, é uma gastrite, né? Meu pai falou, olha, vai fazer isso, 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 e eu fui. E o médico foi muito criterioso. Na verdade, ele salvou minha vida. Nossa, que bom. Mas eu imagino que naquele momento você deve ter ficado debilitada, fragilizada Muito. e emocionalmente abalada. Muito. E aí a verdade é que você resolveu então fazer bolo, foi isso? Isso. Depois eu voltei para São Paulo, cuidei dos meus filhos, eu falei, bom, agora eu vou cuidar de mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu mais gosto, que é cozinhar. Né? E a área do bolo, ela me lembra, assim, eu acho que eu fui porque ela lembra muito família. É o aquilo bolo que eu acolhe, falei. né? Não tem nada bom ou ruim, até você dar um significado para essa coisa. Então, assim, uma doença, se você olhar como uma oportunidade de se reinventar, de resgatar valores, Exatamente. de fazer aquilo que você ama, que você já tinha largado para trás, pode ser bom, pode ser bênção. Então, é você tentar olhar da melhor forma possível e aproveitar para tirar o melhor proveito de cada situação, como fez a Cecília. Não pode parar no problema. Bom, assim como a Gi, você volta um dia só pra gente falar da sua história. Com A Gi vai certeza. contar da história dela, mas agora a gente vai aprender a fazer essa maravilha de milho, tá bom? Vamos. Deixa eu te dar o espaço aqui enquanto eu vou prender o cabelo. Pode começar. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em 2 etapas. Nós vamos primeiro colocar os líquidos, né? Que são os ovos inteiros, né? Ah, Aí nós vamos colocar o milho. são 4 ovos grandes. Isso, 4 ovos grandes. 200 gramas de milho. Isso. Aí o açúcar.
que é 280 gramas, né? E vamos bater tudo de uma vez. A turma em casa fica brava quando a gente fala só em gramas, porque fala, eu não tenho balança. Se fosse para eu colocar em xícaras de açúcar, então, aproximadamente... são 4 ovos, as xícaras dá duas xícaras de açúcar. Tá, a latinha é uma latinha mesmo, né? Aqui é um vidrinho de leite de coco. Tá, Ele ela já tá vem falando uma prontinho. latinha mesmo, você vai tirar o caldo, não é isso? Porque a latinha, você fala, mas a latinha é um pouquinho mais. É pra você tirar o caldo, ficam 200 gramas. Isso. Aí a gente vai bater aqui na primeira etapa. E eu acho que aqui não vai dar, viu? Porque tem os outros ingredientes. Vai ficar pequeno. Vamos pegar um bowl? Porque aí a gente mistura o seco no bowl. Deixa eu pegar aqui Aqui, e aí. aqui. Nós vamos bater 5 minutos. Então capricha, gente. Tá? Essa é uma hora importante, né? Isso. Aí nós vamos ter que ter um copo de liquidificador bem grande, tá? Porque ele dá mais ou menos 1.400 ml de massa. Porque mesmo só batendo aqui, só com esses ingredientes, ele vai aumentando. Aí o que nós vamos fazer? Para dar certo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, colocar um pouquinho no bowl. Tá. E vamos voltar e vamos bater o resto dos ingredientes, tá? Perfeito. Senão aqui vai sair para fora. Desbordar tudo. Então nós vamos colocar o flocão, né? Depois o coco ralado, o queijo e o fermento a gente deixa por último só para incorporar. Já eu vou passar tudo direitinho para vocês. Agora não, porque vamos fazer barulho de novo, mas fica calma que você vai ter a receita. Vai lá, pode bater, Cecília. Vamos bater de novo. Isso. Agora aqui. Essa fase vai bater mais de 2 a 3 minutos. Tá. Aqui a gente não tem esse tempo, mas vocês vão fazer isso. Então, 5 minutos só da parte líquida, misturou os secos, bate de 2 a 3 minutos. Isso. Enquanto você vai agregando, eu posso repetir os ingredientes aqui, Cecília? Pode. Então, são 4 ovos grandes, 200 ml de leite de coco. Que aí dá uma xícara. Tá. 200 ml de óleo de milho. Isso também dá uma xícara. 200 gramas de milho verde cozido, então pode ser o da lata, pode cozinhar no vapor. 1,5 xícaras de açúcar. Isso, ou 2 xícaras, né? Dependendo, porque tem gente que tem as xícaras maiores. Tá. Mas as padrões, assim como a culinária pede, dá 2 xícaras. Tá joia. 3 colheres de queijo parmesão ralado fino. 3 colheres de coco ralado médio. 1 xícara de flocos de milho, é aquele flocão. É o flocão também. Que é o pré-cozido, tá escrito no pacote, tá? Isso. E 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Sempre vai uma pitadinha de sal, né? Isso, a gente coloca uma pitadinha de sal para o açúcar sobressair no bolo. Ele sempre traz o açúcar um pouquinho salienta, né? Mais o gostinho do açúcar, tá bom? Vou colocar lá. Muito bom. Qual que é o segredo para o bolo ficar fofinho, para ficar gostoso? Porque eu fico pensando assim, uma casa de bolos como a sua, que tem um monte espalhado pelo Brasil, não pode perder bolo. Não pode ser que nem na minha casa, que de vez em quando o bolo sola. Então, olha, eu sempre penso assim, para você ter uma boa receita, você tem que pesar e você tem que medir os ingredientes. Então, assim, você vai ter sempre padrão, né? Um bolo padrão, uma certa altura, uma textura boa, uma umidade boa. Agora você vai responder se é mito ou verdade, porque tem gente que jura de pé junto que é verdade, mas você tem a experiência. É verdade que mulher naqueles dias não pode fazer bolo que dá errado? Eu acho que quando você não tá com um espírito bom, não tá legal, o bolo sente. Porque você faz com a mão, né? É mesmo? É verdade. Você percebe isso mesmo nas cozinheiras que estão lá? Acontece isso comigo. O dia que você não tá bem, o bolo não fica bom. Eu vou falar, hoje eu não vou fazer. Olha. Hoje eu não vou fazer. Então não é mito, é verdade. Não é mito, é verdade. O forno é 180 graus, 45 minutos. Tá, eu prometi que a gente ia repetir a receita, então eu vou fazer isso.
Se você ainda não anotou, anota, mas fica tranquilo também, tranquila, porque essa receita vai tanto para o nosso Face quanto para o nosso Instagram. Meu, do Vida Melhor, da Rede Vida, você vai encontrar, tá? Então, são 4 ovos, 200 ml de leite de coco, 200 ml de óleo de milho, 200 gramas de milho verde, 4 ovos e o resto é tudo 200, hein, gente? 200 ml de leite de coco, 200 de óleo de milho, 200 de milho. 1,5 xícaras de açúcar, 3 colheres de queijo parmesão ralado fininho, 5 colheres de coco ralado médio, 1 xícara de flocos de milho pré-cozido, flocão, 1 colher de sopa rasa de fermento e 1 pitadinha de sal. Isso. E pronto, eu vou provar essa maravilha aqui. Cláudia, posso mandar um abraço para minha cidade? Por favor. De onde você é? Eu sou de Monte Alto. Fica onde, Monte Alto? Próximo de Araraquara, Jabuticabal, São José do Rio Preto. Um beijo para vocês, amo vocês, minha família. Ah, que lindo. Fico emocionada. Beijão, Monte Alto, família Obrigada. da Cecília toda. Deixa eu passar aqui os contatos. Bolos da Cecília, tem um site que é bolosdacecilia.com ou no Instagram, no Face, Bolos da Cecília, tá? Se quiser mais informações, 11 44 20 52 94. Isso. Deixa eu provar. Olha lá. Esse foi o que deu início a tudo. Foi um dos, né? Porque teve tantos, né? Bom, né? Que delícia! Oh, delícia! Não é bom? Muito. Então, muito bom. Molhadinho. Molhadinho. Sai do forno já molhadinho assim. Já sai assim. Que delícia. Maravilhoso. Ainda tem um cafezinho? Ainda a gente tem as Combina. festas juninas, né? As nossas lojas oferecem os bolos para as festas juninas. Posso te falar? Pode Que aproveitar. receita perfeita, Cecília. Gostosa, né? Muito Gente, boa. que delícia. Maravilhoso. Um beijo aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada. Deus te abençoe. Sucesso cada vez mais, Amém. gente. Molhadinho. Que show. Ó. Põe a tela aí com a receita. Esse vale. Confira aí.